Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Na pauta do plenário, projetos de lei de responsabilidade das estatais e dos fundos de pensão. O Conselho de Ética pode votar processo contra Eduardo Cunha. No corredor das comissões, ao vivo, Mariana Pschitic. Previsão do presidente do Conselho de Ética é concluir votação do caso Cunha ainda hoje. Hoje é terça-feira, 14 de junho, agora em Brasília, 9h02. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. Os projetos de lei sobre nomeação de dirigentes de estatais e de fundos de pensão são os destaques da agenda do plenário para essa semana. Mas antes, os deputados precisam destrancar a pauta, votando um assunto que também deve causar polêmica. É a proposta que extingue o chamado auto de resistência, instrumento usado como justificativa pela ação policial quando perseguições terminam com a morte de criminosos ou suspeitos. O projeto enviado pela presidente Dilma Rousseff antes do afastamento do cargo exige que sejam instalados inquéritos nesses casos. Mas as maiores polêmicas devem se dar em torno de 2 projetos originários do Senado. Um deles trata da nomeação de dirigentes de empresas estatais dos 3 níveis de governo, além de normas para licitações e práticas de transparência. De acordo com o projeto, os integrantes do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor precisarão ter experiência profissional de 10 anos na área de atuação da empresa ou de 4 anos ocupando cargos de primeiro ou segundo escalão em empresas de porte semelhante. Também poderão ser indicados os profissionais que tenham exercido por 4 anos cargo em comissão equivalente a DAS 4 no setor público ou de docente ou pesquisador em áreas de atuação da empresa. Para evitar, inclusive, o que aconteceu no passado recente com a Petrobras, com a Eletrobras e com tantas outras que foram colocados dirigentes com compromissos partidários e que trouxeram esse desgaste, esse rombo formidável de prejuízo para o país. Esse projeto, ele traz um grande capítulo sobre uma verdadeira nova lei de licitações para as empresas públicas. E nós estamos tendo muitos problemas em relação a licitações, como era o regime diferencial que foi aprovado para a Copa, em que se passou por cima da lei 8666. Então, aqui nós não queremos uma nova lei de licitações feita a toque de caixa. A outra proposta polêmica cria regras para a escolha e atuação de diretores executivos e conselheiros de fundos fechados de previdência complementar vinculados a entes públicos. O texto aumenta as restrições para a escolha dos diretores executivos dos fundos de pensão. Hoje, eles já não podem assumir o cargo caso tenham sofrido condenação criminal transitada em julgado. O texto acrescenta outro empecilho: a condenação em segunda instância por órgão colegiado, conforme jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. São critérios que são importantes na escolha daqueles que irão dirigir os fundos e as estatais, mesmo porque essas 2 propostas, tanto das estatais como dos fundos, elas nasceram exatamente pela situação econômica, ou essa situação difícil que atravessa o país, do governo do PT, de tanto escândalo de desvio de recursos, de corrupção, e que agora, daqui por diante, tem que ser, com muita cautela e acima de tudo, observando essa nova legislação que nós vamos ter, criteriosa para a escolha dos seus dirigentes. São 2 leis distintas e que são a cara, tanto o conteúdo quanto a prática desse governo que não teve voto e quer tirar os direitos do povo brasileiro. A lei dos fundos de pensão é transformar os fundos de pensão, que hoje têm gestão pública, transparente, para uma gestão privada, que o mercado, os empresários é que vão mandar nos fundos de pensão. E a lei que eles chamam de responsabilidade das estatais é para engessar as estatais a pretexto de combate à corrupção. Também está na pauta do plenário o projeto que traz medidas de assistência e proteção às crianças e adolescentes em situação de violência. Vamos ao vivo ao corredor das comissões conversar com a repórter Mariana Pschitic. Bom dia, Mariana. Cheia, assuntos diversos, para tentar antecipar um pouquinho o clima possível de votações no plenário da Câmara. Nós estamos com 2 vice-líderes partidários, o deputado Isalci, que é vice-líder do PSDB, e o deputado Enio Verri, vice-líder do PT. Começando com o deputado Isalci, que é aqui do Distrito Federal. Deputado, sua previsão, muitos assuntos, fundo de pensão, essa questão dos dirigentes estatal, o que você acha que pode avançar essa semana na Câmara? Bom dia.
Eu acho que é um tema importante que deverá ter o apoio de todos, até porque esses projetos tratam realmente de transparência, de colocar pessoas realmente com perfil técnico, competente, para fazer a gestão não só dos fundos de pensão, mas das estatais. Eu não vejo grande dificuldade de aprovação. Agora, é evidente, quando mexe com a questão da 8666, a licitação, pode ser que o debate se aprofunde um pouco mais. Eu acredito que a gente deva votar isso sem nenhuma dificuldade. Deputado Enio Verri, como é que o senhor acha que deve ser no plenário a discussão desses projetos? Olha, sobre a lei das estatais, ela me parece, no geral, muito positiva. Devemos discutir um assunto ou outro, não vejo grande dificuldade. Agora, no que tange a 866, e concordo com o deputado Exalci, não é tão simples, até porque já se exige sim uma modernização dessa lei. Ela é ultrapassada, mas se construir isso numa votação tão rápida, podemos, na pressa, cometer alguns equívocos. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil e deverá ser mais lento esse debate da 866, que é a lei de licitações. Agora, onde que eu vejo grande dificuldade é na lei dos fundos de pensão. Nós tivemos uma CPI dos fundos de pensão de 7 meses, nós tivemos todos os partidos representados e tiramos ali um projeto de consenso. Foi uma CPI, aliás, raro acontecer isso, houve uma construção de um grande consenso sobre como deve se comportar os fundos de pensão. E esse projeto que chega na Câmara, ele choca-se com tudo aquilo que nós defendemos. Por exemplo, ao eliminar a paridade entre trabalhadores e representantes das empresas nas decisões fundamentais do fundo de pensão. A Previ, do Banco do Brasil, que é muito bem sucedida, não teve problemas de escândalos, não teve outros problemas por conta disso. E essa lei que chega à casa, ela vai totalmente de encontro a isso, ela choca-se com essa decisão. Então, nós temos o apoio do deputado Efraim, que é Democratas, o deputado Sérgio Souza, que foi o relator também, que é do PMDB, a nossa posição, que vamos fazer um debate profundo e somos contrários a esse modelo que está sendo apresentado. Que tem de ser modificado, não tenho dúvida, e nesse item temos consenso. Agora, o que eles estão apresentando sobre trazer membros do mercado para participar dos fundos de pensão vai eliminar a representação daqueles que pagam a contribuição, que são os servidores dessas empresas, e isso vai prejudicá-los. Por isso será um debate que não terá conotação partidária, mas terá conotação de concepção do que é melhor para o fundo de pensão aqui no Brasil. Deputado Exalci, um projeto que está trancando a pauta no plenário agora é aquele que disciplina a apuração de mortes por ação policial, acabando com os chamados autos de resistência. Existe um clamor de sociedade, ONGs da sociedade civil, participação de pessoas da sociedade civil, que esses autos de resistência, de alguma maneira, camuflariam mortes executadas por policiais. Isso pode diminuir a violência policial no Brasil? Eu acredito que sim. Agora, eu não sei se essa matéria... de qualquer forma, ela está trancando, né? Nós vamos ter que votar. Não sei dizer qual é a posição do plenário, mas eu acho que a gente precisa realmente debater essa questão de segurança pública, hoje é prioritária, e acho que nós vamos para o voto nessa matéria. Agora, o que eu gostaria de deixar claro com relação ao que foi colocado anteriormente, é que o objetivo principal dessas duas leis que nós vamos aprovar aqui no Congresso é desaparelhar o Estado. Nós não podemos continuar colocando pessoas que não têm qualificação ou preparo para fazer a gestão, principalmente de fundo de pensão, que visa realmente proteger o trabalhador, né, com a sua aposentadoria, com as suas necessidades. Eu acho que não pode brincar com isso, como a gente está prevendo aí, a maioria dos fundos de pensão quebrados, onerando os trabalhadores agora com taxa extra, com aumento de percentual de reajuste, e da mesma forma as estatais, né, também precisamos desaparelhá-las e colocar pessoal técnico qualificado, com representação, evidentemente, paritária. Acho que tem que ter dos empregados e também dos empregadores. Deputado Enio Verri, o senhor acha que o plenário deve votar esse projeto que acaba com os autos de resistência? Olha, vai colocar em pauta até, porque tem que ser colocado. E será votado, mas será um bom debate. Há uma divisão muito grande. Hoje, o conjunto da Câmara dos Deputados está muito dividida. E nós temos hoje um caráter muito conservador de setores mais fundamentalistas de concepção do que é a sociedade. E aí, muitos setores da Câmara dos Deputados, que representam setores da sociedade, estão achando que se resolve matando, se resolve dando tiro, se resolve reduzindo a idade da maioridade penal. Ou seja, nós estamos quase que voltando ao Velho Oeste, né? Ou seja, defesa de andar armado, defesa de prender criança, sem discutir claramente qual o papel da polícia nesse momento. Eu acho até que a nossa polícia ela é muito vítima do que está acontecendo nesse momento.
Só que ela é vítima e acaba, às vezes, se tornando também autora de algumas coisas que não são justas. Por isso, um bom debate sobre isso irá fortalecer a polícia, mas também irá dar condições para aqueles que são representantes dos movimentos sociais, que se manifestam nas ruas, não corram risco também de ser atingidos. Por isso, esse é um debate profundo. Espero que não seja colocado aqui às pressas para votar pelo Centrão, mas com um debate, como diz o deputado Isalci, eu volto a concordar com ele. Um debate que a gente possa aprofundar o que é melhor para a sociedade, sem nos preocupar muito com conceitos religiosos ou fundamentalistas. Deputados, eu queria a opinião dos senhores rapidamente sobre duas medidas provisórias que não estão trancando a pauta ainda do plenário porque não foram lidas. Assim que o forem, vão passar a trancar a pauta do plenário. É a medida provisória 713, sobre imposto de renda na remessa de recursos ao exterior, e a 714, sobre participação de capital estrangeiro em companhias aéreas. Você acha que é possível avançar essa semana nisso? Eu acho que é possível, sim, né? Nós estamos passando uma mudança na área econômica e a gente precisa destravar realmente essa questão burocrática, a questão também tributária. Nós precisamos fazer uma reforma tributária urgente, porque já sabemos que aumento de imposto simplesmente não passaria agora nesse momento. Então a gente precisa realmente começar a discutir uma grande reforma tributária. E eu acho que essas duas medidas, elas tratam desse assunto, né? Deputado NVR, podem ser votadas essas duas MPs? Podem, é claro que não serão aprovadas facilmente, né? Sofrerão algumas emendas. O debate dos 49% como limite máximo que é colocado pela aviação, por exemplo, há outros setores do capital brasileiro que acho que tem que ser até maior. Então, acredito que será votado, será um bom debate e acredito que será ajudar alguma coisa, principalmente nesse setor que passa por uma crise econômica. E, por fim, eu quero dizer, só que você vai encerrar, da importância dessas reformas, mas tomar cuidado achando que quem é técnico é neutro. Todo mundo que tem formação técnica tem lado. Então não existe neutralidade em momento algum. O que existe é políticos com sólida formação técnica ou políticos sem formação técnica. Mas todos que têm cargos de confiança têm lado político, não podemos esquecer disso. Ok, deputado NVR, obrigado pela entrevista. Deputado Isalci, obrigada pela entrevista. Bom, o plenário com uma semana recheada de assuntos diferentes e promete, Carol. E nessa segunda-feira, procuradores da República no Paraná pediram à Justiça Federal no Estado a abertura de uma ação civil pública contra o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Eles afirmam que o parlamentar é beneficiário direto do suposto esquema de corrupção na Petrobras e pedem a cassação dos direitos políticos de Cunha por 10 anos, além do pagamento de multa superior a 100 milhões de reais. Em nota, o deputado afastado Eduardo Cunha afirmou que vai recorrer dessa, abre aspas, ação absurda que jamais poderia ser proposta contra quem não praticava atos na Petrobras, fecha aspas. Cunha disse ainda que a proposta vem na ânsia de gerar fatos sempre às vésperas de reuniões do Conselho de Ética. E a gente volta ao corredor das comissões para conversar sobre esse assunto com a repórter Mariana Pchitic, porque hoje está marcada a reunião do Conselho de Ética para 2h30 da tarde, não é isso, Mariana? Essa reunião está confirmada? É isso, Carol, está confirmada para 14h30, aqui logo atrás, no plenário 2, o presidente é processado no Conselho de Ética porque teria mentido à CPI da Petrobras sobre a existência de contas no exterior, e esse relatório do deputado Marcos Rogério pede a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. Para o presidente do Conselho, deputado José Carlos Araújo, não há mais do que adiar, ele acredita que hoje deve ser concluída a votação, o processo no Conselho de Ética depois de 7 meses de trabalho. Pelo placar, o voto decisivo deve ser da deputada Tia Heron, do PRB da Bahia, que pode definir se o parecer vai ser rejeitado ou não. Ela não tem dado entrevista, existe muito suspense sobre como seria o voto dela, se sim, pelo sim a favor da cassação, como pede o deputado Marcos Rogério, ou se contra o relatório do deputado Marcos Rogério. Na semana passada, foi feita uma reunião do Conselho de Ética para votar o relatório, mas o deputado João Carlos Bacelar, do PR da Bahia, apresentou um voto em separado que prevê uma suspensão do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha por 3 meses. Por conta desse voto em separado, o relator, deputado Marcos Rogério, pediu o adiamento da votação na semana passada. É bom lembrar que a deputada Tia Heron não esteve na reunião do Conselho de Ética da semana passada. Caso a deputada Tia Heron não venha a essa reunião, o que não deve acontecer, ou ela emitiu uma nota semana passada dizendo que estaria presente nessa reunião, o direito de voto passa ao primeiro suplente do bloco parlamentar da deputada que marcar a presença. Entre os suplentes no bloco, há deputados contrários à cassação e favoráveis à cassação, o que deve gerar
haverá uma corrida pelo suplente que vai primeiro marcar a presença para votar. Então, e à tarde também está previsto, Carol, um dos destaques é a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, cujo primeiro item da pauta é uma consulta encaminhada pelo presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, que pode impedir o plenário de aumentar a pena decidida pelo Conselho de Ética em casos de processo de quebra de decoro parlamentar. Essa decisão valeria já para o caso do deputado afastado Eduardo Cunha. Carol. Obrigada, Mariana. E a CPI que vai investigar irregularidades na concessão do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores, o DPVAT, foi instalada na Câmara. Mas uma disputa acirrada entre os deputados pela presidência e relatoria da comissão adiou a escolha dos nomes para a próxima quinta-feira. O seguro DPVAT existe desde 1974 para garantir o pagamento de indenização em caso de acidente de trânsito que provoque morte ou invalidez permanente. O seguro é cobrado todos os anos dos proprietários de veículos, juntamente com o IPVA e o licenciamento do automóvel. A comissão para investigar supostas irregularidades no seguro foi proposta pela deputada Raquel Muniz. Segundo ela, há indícios de que grupos criminosos estão fraudando o DPVAT. Todo esse levantamento feito pelo Brasil mostra todo um desgaste do DPVAT, desde quando a vítima necessita dele até no final, quando ela precisa parar de trabalhar e precisa viver desse seguro. E nesse caminho a gente sabe que há muitas fraudes. A comissão parlamentar de inquérito foi instalada, mas não conseguiu eleger presidente, vice-presidentes nem o relator. Houve divergências sobre os nomes que disputam a vaga na presidência. Inicialmente, o indicado foi o deputado Marcos Vicente, do PP, mas o presidente da Câmara, Valdir Maranhão, indicou o deputado Luiz Tibé, do PTB. O deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade, também briga pela vaga. O acordo é que cabia ao Partido Progressista a presidência, né? Então, evidentemente que isso depende agora de todos os partidos que integram a comissão. Como o assunto é importante, é natural, e eu que estou acostumado nesta casa, de aparecer vários candidatos para presidi-la e também ser, né, o relator ou a relatora. De maneira que foi tumultuado no início. Aí chamei para uma reunião na sala das comissões aqui, da Comissão de Diversão e Transportes, e com mais ou menos 30 deputados, conversamos, trocamos ideias, pedi que cada um falasse pensando em ceder um pouquinho. Ninguém chegará a uma conclusão se nós queremos cada um avançar. Vamos fazer uma reunião na próxima quarta-feira, às 9 da manhã, um café da manhã, com o Tibé, que é candidato a presidente, o Marcos Vicente, que também é candidato a presidente, e o Lucas Virgílio, que também agora no final do início do entendimento propôs que o seu nome à disputa da presidência da CPI. Eu tenho certeza que sairá um consenso para que nós possamos instalar a CPI e começar a trabalhar para que possa ser feito esse relatório de uma forma coletiva. E a gente volta mais uma vez a conversar com a repórter Mariana Pichit, que no Corredor das Comissões. O assunto agora é uma audiência que começa daqui a pouco às 11 horas na Comissão de Viação e Transporte. Mariana. Isso, Carol. A comissão vai discutir a iluminação pública em rodovias brasileiras. Quem pediu essa audiência foi o deputado Dinho Beis, que a gente viu aí na reportagem do PMDB de Santa Catarina. Está aqui com a gente para falar agora sobre iluminação pública nas rodovias. Deputado, qual que é o problema? Bom, primeiro dizer que nós temos uma série de irregularidades e insegurança nas rodovias federais do Brasil. Temos também nas municipais, estaduais, mas nós estamos tratando da federal, que é onde tem mais rodovias. Nós temos trevos que não têm iluminação, nós temos acesso, cortes que não tem como nós resolvemos esse problema. Inauguramos uma ponte em Santa Catarina, na minha região, lá no município de Laguna. Infelizmente, o governo federal não paga iluminação pública. São 2,8, quase 3 quilômetros de ponte, um custo de R$11 mil mês, na média, e o município não tem como arcar, como pagar isso. O município tem nada a ver com isso. É uma rodovia BR-101 que passa, por exemplo, 38 mil veículos dia. O que a população tem a ver com isso? Porque corta a parte do município. Então nós queremos o quê? Discutir isso, alterar a Constituição e, acima de tudo, passar isso para as concessionárias. A concessionária que faça o equilíbrio do contrato de concessão
passe a bancar e pagar. Nesse ínterim, conseguimos uma audiência, eu e o prefeito Everaldo Santos, fomos até a Eletrosul, e a Eletrosul está administrando essa situação momentaneamente. Agora nós precisamos resolver esse problema. Estou citando lá, mas o município não tem culpa, não tem nada a ver com obras federais. O município não tem o compromisso de arcar com as despesas de iluminação pública. Tem que ser do governo federal. E nas grandes rodovias, temos que incluir nas despesas de estudo de viabilidade das concessões. É isso que nós vamos debater daqui a pouco mais às 11 horas aqui na Câmara dos Deputados. Agora, deputado, num país de dimensões como o Brasil, é viável falar em iluminação pública para rodovias federais como um todo? Claro que é viável. Esse nosso país é rico. Por isso mesmo, nós somos um país que tem 8.500 quilômetros de costa marítima, temos maior extensão, o quinto país de extensão territorial do mundo. Somos o país que tem maior reserva florestal, maior reserva de água doce, temos a maior reserva de recursos minerais junto com a Índia. Por isso que nós somos grandes, por isso que nós somos ricos. O que está havendo hoje aqui é uma irregularidade das contas do governo, mas o país é rico, é viável. O que não podemos aceitar, e para nós sempre será viável, é aumentar o risco da segurança dos usuários dessas rodovias federais por este Brasil afora. Ok, deputado Edinho Beis, obrigado pela entrevista, boa audiência pública. Agradeço. Carol. A comissão especial que trata do Código de Processo Penal realizou audiência pública na Câmara para discutir propostas que tragam agilidade à justiça, mas sem deixar de assegurar o amplo direito de defesa previsto na Constituição. Com o objetivo de propiciar ampla discussão e reflexão sobre o novo Código do Processo Penal, a comissão especial ouviu representantes de policiais, juízes, defensores públicos e magistrados, envolvidos diariamente nas atividades afetadas pelo projeto. O presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais defendeu as vantagens de se aproximar a polícia e o Ministério Público. Há um encurtamento nos procedimentos, né? O inquérito policial se une praticamente à denúncia, né? Então todos esses passos que são dados pela polícia, independente do Ministério Público, numa investigação habitual, costumeira, ela acaba entrando no que a gente chama de ping-pong entre polícia e Ministério Público, volta, retorna com pedido de prazos. E numa operação, porque o Ministério Público já se aproxima da polícia, já conhece os dados, isso fica muito mais facilitado. O desembargador e representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil concordou com a importância desse trâmite direto, salvo em alguns momentos, quando o juiz se faz necessário. Existe resolução do Conselho de Justiça Federal estabelecendo essa tramitação direta. Isso levou, na prática, a um ganho de efetividade na tramitação desses inquéritos. Quando há necessidade de alguma intervenção, de alguma medida que só o juiz possa dar, como por exemplo, a prisão, a interceptação de comunicação telefônica, telemática, busca e apreensão, etc. Aí sim é necessário que haja a intervenção do juiz, que o juiz decida o caso, previamente ouvindo o Ministério Público. Já a presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais destacou o avanço que o texto traz ao afastar o juiz da produção de provas e definir bem a separação entre acusação, defesa e julgamento. A nossa visão de defensor público, essa separação é desejável porque nós não teremos dois atores em busca de provas, teremos cada um no seu polo, a defesa e a acusação, e o juiz uma função de imparcialidade e equidistância. O presidente da comissão especial comentou a importância do novo código para dar respostas à sociedade em relação à segurança pública como um todo. A gente precisa dar respostas tanto do ponto de vista do processo legal, como também do ponto de vista de ofertar uma segurança pública para toda a sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, dando garantias aos réus do amplo direito de defesa, conforme reza a Constituição Federal. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara promoveu o 8º Seminário Nacional de Guardas Municipais de Segurança Pública. Os deputados debateram propostas legislativas sobre as atribuições das guardas e a ampliação do porte de armas pelos integrantes dessas corporações. As guardas municipais têm caráter civil, andam uniformizadas e armadas em cidades com mais de 50 mil habitantes, solucionam conflitos, atuam como agentes de trânsito,
protegem bens, serviços e instalações. Mas esses profissionais querem ser valorizados. O 8º Seminário Nacional de Guardas Municipais reuniu na Câmara parlamentares, prefeitos e representantes de órgãos de segurança pública para debater as propostas legislativas que ampliam as atribuições da Guarda Municipal, como a proposta de emenda à Constituição 534. Segundo a matéria, além da proteção aos bens e serviços, a Guarda Municipal também ficaria responsável pela proteção da população. Quem conhece a cidade, quem conhece o município, é a Guarda Municipal, mais do que um policial militar, do que um policial civil, que estão de passagem, não tem vínculo com a terra. Portanto, sem dúvida nenhuma, para você salvar a segurança pública nesse país, é só resolver a questão das guardas civis comunitárias. É uma expectativa muito grande, porque todo seminário como esse, ele gera projetos, gera ações que vão, no futuro, repercutir em legislações de aperfeiçoamento das guardas municipais. Outra reivindicação da categoria é a ampliação do porte de armas fora do horário de serviço e para aqueles guardas que atuam em cidades com menos de 50 mil habitantes. O presidente da Frente Parlamentar Pró-Guardas Municipais, que foi relançada durante o seminário, disse que é preciso dar condições para que o guarda municipal exerça sua atividade com segurança. É preciso armar as guardas municipais, é preciso que elas sejam, de preferência, municipalizadas. É uma discussão que estamos fazendo, vendo também a questão do piso salarial das guardas municipais. Hoje nós podemos dizer que se a polícia é ruim em todo o país porque perdeu completamente o controle da violência, nós podemos ter a esperança de que no futuro teremos polícias ruins, boas e excelentes. Vai depender do investimento do Executivo, dos legisladores locais e não mais do Estado, que até hoje tem se tornado uma grande omissão, uma grande mentira na questão da segurança pública. Já o prefeito de Vila Velha apresentou no seminário a experiência bem-sucedida da cidade capixaba na atuação da Guarda Municipal. Colocamos os guardas, as bases, os módulos, sempre em locais de grande trânsito de pessoas. Com isso, a gente conseguimos reduzir em muito crimes contra o patrimônio. Só para você ter uma ideia, nesse primeiro quadrimestre, em relação ao quadrimestre do ano passado, nós reduzimos em 50% o número de roubo a comércio no nosso município. Mas como ela pega uma boa parte do território que antes era ocupado pela PM, ela tem liberado a PM para enfrentamento dos crimes contra a vida, dos homicídios. Com isso, a gente também tem alcançado reduções de homicídios substanciais no município. A experiência do pessoal de São Paulo com o Ceará, do Ceará com o Piauí, então aqui também tem uma troca de experiência, mesmo que não seja oficializado, mas eles conversam entre si. É importante para a comissão participativa também nesse sentido. Você já viu nessa edição do Câmara com Notícia, na pauta do plenário, projetos de lei de responsabilidade das estatais e dos fundos de pensão. O Conselho de Ética pode votar processo contra Eduardo Cunha. CPI do DPVAT tenta novamente eleger presidente e relator. São 9h29 em Brasília e você vai ver depois do intervalo. Ao vivo, as últimas informações direto do corredor das comissões. E mais. Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que cria prazo para que denúncias de enriquecimento ilícito de agentes públicos sejam comunicadas ao TCU e ao Ministério Público. São 9h31 em Brasília. O Câmara com Notícia está de volta para informar que a Comissão de Esporte debateu em audiência pública a retomada do programa Atleta na Escola. Essa política de iniciação esportiva para estudantes foi desenvolvida pelo Ministério da Educação e atendeu 4 milhões de alunos entre 2013 e 2014. O Brasil tem um calendário de jogos escolares que movimenta milhares de atletas do ensino básico. O Ministério da Educação tentou expandir o alcance da política de promoção ao esporte estudantil, com o programa Atleta na Escola, que começou em 2013 e se encerrou em 2014, quando já atendia 4 milhões de alunos. Alguns especialistas, no entanto, consideram insuficientes as ações voltadas unicamente aos esportes competitivos, ao mesmo tempo em que falta uma política para a educação física nos primeiros anos de escola. Foi o que questionou em audiência na Câmara o presidente do Conselho Federal de Educação Física. Nós estamos partindo para uma prioridade de querer criar atletas
mas quantos nós estamos perdendo lá embaixo por não estarmos dando a eles as condições de poderem entender a importância da atividade física. Que o esporte seja para todos. Agora, evidentemente, desse para todos, vão surgir pessoas que têm potencial. E aí sim, desse potencial você vai fazer o treinamento e vai poder tirar atletas para buscar nas competições internacionais e medalhas. Mas os presidentes da Comissão do Esporte e da entidade que promove os Jogos Escolares defenderam que o programa Atleta na Escola está de acordo com o objetivo de democratizar o esporte estudantil. Se mantivéssemos este programa, teríamos a longo prazo uma política permanente de esporte no Brasil. E quando a gente fala política permanente de esporte, a gente está se referindo especificamente ao esporte de base. A base do esporte, que é o esporte escolar. Primeiramente, nós temos que devolver a grade curricular das escolas do ensino médio e do ensino fundamental a matéria de educação física. E a partir daí nós nos organizarmos para descobrir os talentos e chegar até o alto rendimento. É um processo grande, enorme, mas que precisa ser feito. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que cria prazo para que denúncias de enriquecimento ilícito de agentes públicos sejam comunicadas pelo órgão de origem ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público. O objetivo é agilizar a apuração de possíveis irregularidades. Pela proposta, as investigações feitas por órgãos públicos que envolvam denúncia de enriquecimento ilícito de agente público têm que ser informadas ao Ministério Público e ao TCU em, no máximo, 10 dias. O objetivo é que a informação seja repassada para outras instâncias de poder que poderão acompanhar o processo. O relator defendeu o projeto, mas disse que é preciso oferecer aos acusados o direito de defesa. Anexamos uma pequena emenda estabelecendo que o processo de improbidade contra alguém dá o direito a essa pessoa que está sendo objeto do processo de ter um advogado para acompanhar a matéria junto ao Tribunal de Contas, quando for para o Tribunal de Contas o assunto, junto ao Ministério Público e junto à Corregedoria Geral da União. O deputado Luiz Couto defendeu que as comissões processantes que investigam este tipo de crime sejam obrigadas a informar ao TCU e ao Ministério Público no prazo estipulado, a fim de que as investigações sejam aceleradas. É importante que haja um prazo definido, porque às vezes tendo uma boa boca de advogado, há aquele aspecto da procrastinação, fica esperando, não vai, e isso termina prejudicando o erário que teve recursos desviados. A proposta diz ainda que, caso o ato de improbidade envolva a aplicação de recursos da União por gestores dos estados e municípios, Câmara, Senado e Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle também deverão ser comunicados. Um projeto de lei aprovado na comissão da Câmara em uma comissão da Câmara inclui a Bolsa de Formação Profissional do Pronatec, o custo com o transporte dos estudantes. Atualmente, esse pagamento é opcional. Criado em 2011, o Pronatec já ofereceu até o ano passado cursos profissionalizantes gratuitos a quase 8 milhões de jovens e instituições públicas e privadas. Além da mensalidade e dos encargos educacionais, o programa prevê que a Bolsa Formação pode bancar eventualmente o custo do transporte do aluno. Mas, de acordo com uma proposta aprovada na Comissão de Educação da Câmara, o pagamento desse transporte pelo governo deixa de ser opcional e passa a ser obrigatório. Vamos usar um exemplo de um aluno do Pronatec que gasta R$ 12 de ida e volta para ir até o curso. No final do mês, ele gastaria R$ 264 de transporte, um custo que muitas vezes motiva a desistência dos alunos. Nós sabemos muitas vezes que a dificuldade em custear o transporte é um grande impedimento para que pessoas de baixa renda façam cursos de formação profissional. E o Pronatec não pode deixar de prosperar, de atingir essa camada que mais necessita por conta de qualquer falha na previsão legal de custear esse transporte do aluno. Roberta participa do Pronatec. Ela faz o curso técnico em farmácia e, para ela, o benefício do transporte facilita a qualidade do ensino. A gente vai economizar tempo, vai poder estar em segurança e vai poder chegar mais rápido e ter aquela tranquilidade de que vai ter o transporte, você vai ter como ir e vir.
A Comissão de Agricultura realiza logo mais uma audiência pública para discutir a posição do Brasil na 7ª Conferência das Nações Unidas para o Controle do Tabaco, que será realizada em novembro em Nova Delhi, na Índia. Reduzir a venda do tabaco, combater a produção do fumo, impedir a propagação dos cigarros eletrônicos e diminuir em 30% o consumo de cigarros até 2025. Essas são as metas da chamada COP7, Conferência das Nações Unidas, em que o Brasil tem desempenhado um papel importante. Segundo o maior produtor de fumo do mundo, com uma cadeia produtiva que mantém quase 800 mil empregos diretos e indiretos, o Brasil liderou a negociação de artigos da convenção que buscam alternativas economicamente viáveis à produção do fumo. Ele tem que treinar, propiciar recursos para o pequeno agricultor progressivamente se afastar da cultura do fumo. Ele vai continuar produzindo fumo que vai lá para fora. Só que ele vai ser ajudado para trabalhar outras culturas. Por exemplo, a questão do leite, o gado fechado, fruticultura, a horticultura. Isso precisa ajuda e subsídio pesado. O fumicultor não será proibido, e nem se pode, que ele continue produzindo fumo. Só que ele vai ser orientado progressivamente a se afastar dessa cultura, porque logo, logo no futuro, os mercados serão bem menores. Mas aqui na Câmara, a posição do Brasil divide opiniões. Ao invés de dizer que o país vai erradicar a produção de tabaco, disse que ele vai combater com todas as forças para reduzir o número de fumantes. Isso nós somos de acordo, não há nenhum problema. Só que não se use o expediente de proteger a saúde para obrigar as pessoas a não plantar mais tabaco, porque enquanto a venda for lícita no mundo, o Brasil quer ter direito de produzir. Um seminário sobre a conservação da biodiversidade reuniu especialistas e deputados aqui na Câmara. Eles debateram o desenvolvimento do extrativismo sustentável, do turismo ecológico e da agroecologia para a manutenção da riqueza do campo e do equilíbrio no planeta. A população mundial não para de crescer. Para alimentar tanta gente, o mundo investe em imensas áreas de monocultura. Grandes quantidades de frutas, verduras e legumes de uma mesma espécie. A variedade está sendo drasticamente reduzida. Com ela, vão embora também a história, a cultura local. Por exemplo, o milho. Historicamente, o milho, nós tínhamos centenas ou milhares de variedades, porque cada comunidade ia fazendo seu processo de seleção, tirando as suas sementes melhores para aquela realidade, adaptadas àquelas condições. E quando você entra com as sementes comerciais da forma como se entrou, você foi perdendo isso. Neste debate, especialistas afirmaram: a biodiversidade garante o equilíbrio do planeta. Por isso, é preciso manter a riqueza que está na variedade de seres vivos, plantas e animais. Como a gente fazer isso? A gente pode fazer criando áreas de reserva destinadas à preservação da biodiversidade, mas também promovendo atividades que sejam amigáveis à conservação, como o extrativismo sustentável, a agroecologia, o turismo ecológico. A agroecologia, por exemplo, propõe que se evite a monocultura e que se trabalhe com sementes adaptadas a cada região. Para isso é muito importante o fortalecimento dos bancos comunitários de semente. E o que a gente precisa é que as pessoas na cidade também compreendam isso. Esse esforço não pode ser um esforço só dos agricultores, não pode ser um esforço só dos técnicos que trabalham no campo. Tem que ser um esforço de todo mundo. Então precisamos que por exemplo, os nutricionistas saibam valorizar isso, os médicos saibam valorizar isso, a importância da diversidade alimentar. Segundo este especialista, é preciso também apoiar quem pratica o extrativismo sustentável, como os pequenos agricultores e as comunidades indígenas. Há um grande número de comunidades e populações que dependem do extrativismo tanto para a geração de renda, como para alimentação, para retirada de medicamentos, e essas comunidades são fundamentais que recebam apoio, porque são elas que mantêm a biodiversidade no campo. E não é preciso criar áreas intocáveis. Esta pesquisadora diz que uma região que é visitada tende a ser mais alvo de pesquisas e de ações de preservação. Portanto, turismo sustentável é bom para a manutenção da biodiversidade. Se a gente tem uma unidade de conservação
e ela não é conhecida para nada, nem para visitação, nem para pesquisa, nem para conservação. E quanto mais a gente tem uma unidade conhecida para visitação, a gente tem mais gente pesquisando, mais gente envolvida. E aqui é aquela frase, né? Quem conhece, cuida, né? Além de debater o tema com a sociedade, a Câmara também analisa projetos de lei importantes na área da biodiversidade. A Câmara tem dado a sua contribuição. Feito o debate na recuperação, nós estamos trabalhando muito com os materiais genéticos, estamos trabalhando no pagamento por serviços ambientais, tem a lei do bioma do Cerrado. Precisamos de olhar a biodiversidade, não só olhando para o continente, olhando para o mar também é importante. Então a Câmara dos Deputados tem dado a sua contribuição. Para encerrar as últimas informações ao vivo do Corredor das Comissões com a repórter Mariana Pschitz. Mariana. Carol, vamos falar um pouquinho dos destaques da manhã aqui no Corredor das Comissões. A comissão que analisa a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que extingue os terrenos de Marinha, tem uma reunião agora pela manhã para redefinir cronograma de trabalho e deliberar requerimentos. E a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão do Ministério da Fazenda, tem uma audiência pública para ouvir a senhora Lita Battiston Espíndola. O CARF já tinha tido uma reunião para ouvir a Lita Espíndola, mas ela acabou não vindo. Hoje há uma expectativa em torno de um possível habeas corpus que a possibilitaria ficar em silêncio durante a reunião, mas mesmo assim os deputados aguardam essa vinda da Lita Espíndola para esclarecer alguns pontos em relação a denúncias de irregularidades no CARF, e a CPI também pode votar requerimentos agora pela manhã. Carol. Obrigada, Mariana. E nessa edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que na pauta do plenário, projetos de lei de responsabilidade das estatais e dos fundos de pensão podem ser votados. O Conselho de Ética pode votar processo contra Eduardo Cunha. CPI do DPVAT tenta novamente eleger presidente e relator. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova projeto que cria prazo para que as denúncias de enriquecimento ilícito de agentes públicos sejam comunicadas ao TCU e ao Ministério Público. E essa edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 14 de junho, neste momento em Brasília, 9 horas e 44 minutos. Para você, um ótimo dia.